Em meados de 1962, Stan Lee e Jack Kirby já haviam criado o Quarteto Fantástico em novembro de 61 e o Incrível Hulk em maio de 1962. E reintroduziram o Namor, o Príncipe Submarino, também em maio de 62, o clássico personagem da Era de Ouro criado por Bill Everett, nas páginas de Quarteto Fantástico. Uma nova era de histórias em quadrinhos povoadas por personagens disfuncionais, humanizados e complexos havia encontrado o seu início. E o sucesso dessa criação refletia-se no número de vendas e no surto de cartas de leitores que chegavam na caixa dos correios da editora, no caso, a Marvel. As revistas em quadrinhos da Magazine Management Company, o nome da editora, que futuramente seria renomeado como Marvel Comics, eram antologias: Amazing Adult Fantasy, Journey into Mystery, Strange Tales, Tales to Astonish e etc. Histórias de fantasia, ficção científica, monstros, horror e até mesmo western, sempre autocontidas, sem continuação e muitas vezes com personagens que apareciam uma única vez e nunca mais voltavam. O fenômeno provocado por Quarteto Fantástico e o Incrível Hulk começou a mudar esse status, sendo constantemente cobrado por Martin Goodman, chefe e também marido da sua prima, para que criasse o próximo hit da Casa das Ideias. Com o auxílio de Jack Kirby, seu parceiro e principal desenhista da editora, surgiram Thor e Homem-Formiga nos meses seguintes, e ainda um terceiro personagem, um certo aracnídeo adolescente e cheio de problemas. Pois é, pessoal, aqui é o Cirques e hoje a gente vai falar sobre a origem do Homem-Aranha, o surgimento de Amazing Fantasy XV. A origem do Homem-Aranha é uma história em duas partes que ocupa 12 das 26 páginas da Amazing Fantasy XV. Dividindo o espaço com outras duas narrativas curtas de Stan Lee e Steve Ditko, O Homem do Sino e O Homem do Sarcófago, histórias de fantasia e horror respectivamente. Do mesmo jeito que havia feito com Quarteto Fantástico número 1, Lee cria uma história que se distancia bastante da convenção super-heróica daquela época. Se essa história for lida hoje com os olhos calejados de quem já lê quadrinhos há muito tempo, a história vai parecer muito simples, mas ela não é. Se analisarmos todas as origens de super-heróis escritas e publicadas até então, no caso até 1962, nenhuma teve o peso dramático e foi tão definitiva quanto essa. O adolescente Peter Parker, cabelo escovado, gravata e óculos enormes, é um rejeitado pelos seus colegas do Midtown High School. Desprezado por Sally, não, ainda não era Liz, aqui é Sally. E zombado por Flash e seus amigos. Longe, muito longe de ser um dos alunos mais populares da escola. Seu único amigo, seus únicos amigos no caso, são seus tios, May e Ben, que o mimam como se fosse uma criança. O seu refúgio é o estudo, e os professores elogiam constantemente sua inteligência e dedicação. Em uma feira de ciência com experimentos radioativos, a picada de uma aranha afeta acidentalmente o destino de Peter Parker. E vamos fazer uma pausa. Primeiro, eu sei que nesse momento em que eu estou falando isso, deve ter muita gente se perguntando ou digitando: ah, mas e o Capitão Marvel? Bom, o Capitão Marvel foi também uma das criações originais da Era de Ouro, mas muito do seu parecer era inspirado no Super-Homem. Ele possuía, sim, uma figura infantil, no caso Billy Batson, mas como vamos descobrir um pouco mais pra frente, tanto a figura de Billy Batson como o Robin ou até mesmo o Bucky serviam como coadjuvantes.
Eles não eram o ponto central da história. Eles não eram o que fazia a narrativa e os dilemas acontecerem na história em quadrinho. Quando Stan Lee cria um conceito que parecia muito bobo, como tornar um adolescente um herói de ação ou até mesmo personagem principal da história em quadrinho, ele quebra esse paradigma e transforma em um novo. Agora, quem dita a tendência da indústria são os adolescentes. No caso, um menino órfão criado pelos seus tios idosos, impopular, amargurado e vítima de constantes ataques verbais dos outros adolescentes, que acaba de ganhar extraordinários poderes. Se tornar um super-herói e combater o crime sequer passa pela cabeça do empolgado Peter Parker. O brilhantismo é que seu primeiro pensamento é testar seus poderes em um torneio de luta livre com um misterioso lutador mascarado e assim dar um jeito de ganhar um dinheiro com isso. Porque é muito fácil de primeira todos nós pensarmos que um super-herói ele deve ser altruísta. Mas o que Stan Lee faz aqui na metade dessas 12 páginas é mostrar que ninguém nasce altruísta, ninguém é bom de verdade. Nós aprendemos e somos educados e criados para ser bom. E o Homem-Aranha aqui é prova disso. O sucesso no combate rende um convite para aparecer na televisão. Parker, então, costura o seu próprio uniforme azul e vermelho. Insere uma insígnia de aranha no peito e nas costas. A máscara com os enormes olhos brancos e teias sobre os braços. Com seu gênio científico, ele cria o fluido de teia e constrói os disparadores de pulso. Sim, ele também é um personagem criado pelo Stan Lee, então ele é meio que 70% gênio. E então nasce a figura do Homem-Aranha. Mas ainda não herói, e sim um alter ego criado por um adolescente para ganhar dinheiro. Suas apresentações televisivas assombram o público. Eles ficam espantados com a habilidade como a era de maravilhas está chegando àquele universo. Mas, ao término de uma gravação, o criminoso, perseguido por um policial, passa em sua frente, e seu egoísmo o impede de detê-lo. Estou por aqui de me preocupar com todo mundo, agora eu só cuido da minha vida, tá ligado? Então, uma certa noite, voltando para casa depois de um show, Peter descobre que um ladrão assassinou o seu tio Ben. Vestido de Homem-Aranha, ele parte à procura do marginal no antigo depósito Acme das Docas, apenas para descobrir que era o mesmo criminoso que ele havia deixado escapar dos estúdios de TV. E isso é brilhante. No final, apesar de ter sim um bandido a ser capturado, o principal motivo, a principal culpa, o principal inimigo que Peter não conseguiu deter foi ele mesmo. A tragédia pessoal causada indiretamente por sua própria missão diante da fuga de um bandido que ele poderia ter facilmente impedido sem fazer qualquer esforço, termina por forjá-lo na dor, na culpa e no arrependimento. Sentimentos que o aracnídeo carregaria nos ombros para o resto de sua vida. Se a gente olhar pra trás e tal, a gente vai ver que desde quando esses super-heróis nasceram em Action Comics número 1, poucas vezes veremos uma história que passou tanto tempo quase que integralmente intocável, apesar de todo revisionismo e recontagem da própria editora. O que Lee e Ditko fizeram em míseras 12 páginas de Amazing Fantasy XV foi uma história de origem simples e concisa, mas absolutamente inovadora. Não há vilões, apenas a jornada de transformação de um adolescente egoísta e desgostoso em um super-herói. E é perfeita! Tanto que passados quase 60 anos da criação do personagem, sua narrativa permanece inalterada e até mesmo as aparências de Peter Parker, Tia May, Tio Ben e Flash Thompson seguem os mesmos traços estabelecidos pela arte de Ditko. A dupla criou uma história de origem atemporal do personagem engraçado, mas solitário,
provocador, mas trágico, humanizado, complexo e facilmente relacionável, que rapidamente se transformou no maior sucesso da Marvel Comics. E é por isso que essa história é tão definitiva. No final das contas, o Homem-Aranha é um de nós, não um ícone a se inspirar, mas alguém que falha a todo momento, alguém que precisa lidar com seus erros e seguir em frente buscando a todo momento aperfeiçoar a si mesmo, sendo para os outros o herói que ele não foi para si mesmo, o símbolo máximo do fardo de ser um super-herói. Porque ele não é um Homem-Aranha porque ele quer ser, mas porque ele precisa. Arrasado, Peter desaparece na escuridão em silêncio, finalmente ciente de que, neste mundo, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Fala pessoal, Sirks aqui, tô passando para dar alguns avisos rápidos. O primeiro é, se você gostou desse vídeo, por favor considere se inscrever nesse lindo canalzinho, curtir ele e compartilhar com os amigos também, vai ser de uma grandíssima ajuda. Eu também vou deixar aqui na descrição o link de compra para essa história em específico. A Panini está lançando uma nova coleção de histórias da Marvel onde você pode comprar e adquirir. Infelizmente não é essa que eu tenho, a minha é uma outro tipo de coleção, mas essa da Panini tá sensacional e vale muito mais a pena. Ah, e pra você que curte os vídeos do Homem-Aranha e eu, Homem-Aranha, fica tranquilo que eu separei um dos melhores aqui do nosso canal pra você assistir.